Olá, tudo bem? Quero te convidar para juntos refletirmos num texto das Sagradas Escrituras que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, que ele escreve aos irmãos de Corinto, e no capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo, ele teve sucesso, conseguiu êxito no seu ministério, não somente em Corinto, mas também em outras regiões pelo qual ele propagou o evangelho. E esse sucesso, esse êxito que Paulo obteve, foi porque ele confiava na palavra, no poder do evangelho. Quando ele escreve aos irmãos de Roma, ele fala assim: eu não envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Essa confiança de Paulo no poder da palavra foi determinante para que vidas pudessem ser transformadas. Ele começa aqui no versículo 1, dizendo que eu não anunciei o testemunho de Deus com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. É importante destacar aqui, quando ele fala da ostentação de linguagem, é porque ele está falando dentro de um contexto que estava sendo influenciado pelos sofistas, que eram professores itinerantes, que não tinham compromisso com a verdade, mas eles eram hábeis, na arte de persuadir. Eles conseguiam, através dos seus discursos, fazer com que as pessoas aceitassem ou concordassem com aquilo que eles estavam dizendo, mesmo que aquilo não tivesse pacto com a verdade. E Paulo, ele vai dizer aqui que ele não utilizou dessa eloquência. É importante destacar, isso vai gerar um certo desconforto para muitos que às vezes superestimam Paulo. Paulo não utilizou de eloquência porque realmente ele não tinha eloquência. Quando Paulo escreve a segunda carta aos irmãos, ele fala que ele era pesado de fala. Ele era, no grego, fala que essa palavra pesado, duro, idiotais, que seria, ele tinha dificuldade de comunicação, ele não tinha essa arte de comunicação. Diferente de Apolo, que sim, lá em Atos 18, retrata que Apolo, ele era eloquente e poderoso na palavra. Paulo, ele tinha o quê? Ele tinha o poder da palavra, porque ele pregava a verdade. Então ele está dizendo assim: olha, eu não usei dessas técnicas de oratória, de eloquência, não, nem sabedoria humana. Paulo, ele era conhecedor da cultura judaica. Paulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era mestre nesse conhecimento. Porém, Paulo também tinha conhecimento das filosofias, pelo fato dele morar em Tarsis, ter a influência ali de muitos estrangeiros, de outras pessoas que contribuíram com o conhecimento de Paulo acerca desse conhecimento da sabedoria humana. Entretanto, a fundamentação de Paulo era na palavra de Deus. Paulo, ele se fundamentou no conhecimento das escrituras sagradas. Essa era a capacidade, era a ferramenta que Paulo tinha. E aqui, porque decidi nada saber em vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E quando ele, ao estudar toda a cultura judaica, entender ali o Antigo Testamento, e ele compreende que a mensagem do Antigo Testamento revela Cristo, e o Cristo crucificado, então Paulo não vai abrir mão. Paulo tinha
aquilo que era mais importante, o que era essencial, o que era fundamental para a transformação e o ministério. Isso não quer dizer que técnicas de oratória não sejam importantes. Isso vai auxiliar, né, numa boa comunicação. Isso vai facilitar a transmissão da palavra, a compreensão das pessoas. Isso não quer dizer também que não seja importante nós termos o conhecimento da sabedoria humana para entender o que as pessoas pensam, quais são as ideias que estão sendo ventiladas hoje e o que tem formado, né, a mente das pessoas. O conhecimento, sabedoria humana também nos ajuda a entendermos e relacionarmos, né, e confrontarmos com a verdade da palavra de Deus. Porém, o que é essencial é o conhecimento da palavra, o poder da palavra de Deus. Paulo, ele era duro de fala, porém, ele não se achava inferior aos demais irmãos. Ele fala lá em 2 Coríntios 11, 11:6, ele fala que ele não se considerava inferior aos apóstolos porque ele era duro de fala, mas ele tinha o conhecimento da palavra. Então nós temos aqui um tesouro que é a verdade do Evangelho, é a verdade das Escrituras. Se você tem uma grande eloquência, se você tem uma habilidade para comunicar, ou se você não tem, o que importa é que você tenha o Evangelho, que o Evangelho esteja no teu coração, que você pregue esta palavra, que você dê o seu testemunho. Olhando para a história, nós temos Agostinho, que era o orador do Império Romano. Com certeza aquele homem tinha uma habilidade para discursar. E isso não é algo ruim, pelo contrário, é algo bom. E Deus usou Agostinho de forma gloriosa, importante. Ele foi, através das suas obras, a Cidade de Deus, as Confissões, foram obras importantes, que deu testemunho da graça de Deus. Agora, Deus também usou Jonathan Edwards, um jovem dedicado à leitura, ao estudo da palavra. Na sua biografia, que é registrada por Orland Boyer, no livro Heróis da Fé, fala que Jonathan Edwards e sua esposa ficavam 13 horas do dia estudando a palavra. E diz que esse homem, esse servo de Deus, ele foi pregar num cinema, um local, e ali ele escreveu o sermão, porque ele não tinha facilidade para poder se comunicar. E ele escreveu o sermão, e ele chegou diante da plateia e começou a ler o sermão. E diz que ao ler o sermão, as pessoas começaram a segurar nas cadeiras com medo de ir para o inferno. Aquilo impactou a vida deles. Eles foram ali, várias pessoas caíram ali em prantos, se arrependendo dos seus pecados. Então, é o poder da palavra. O poder da palavra é que vai transformar. O que nós precisamos é do Evangelho sendo propagado, a mensagem do Evangelho sendo anunciada. Então é tempo de se levantar e falar a verdade das Escrituras. O que transforma é a palavra de Deus. Não é religião, não é conceitos teológicos, conceitos, dogmas e doutrinas. Isso tem a sua importância, mas é a essência da palavra, é a mensagem de Cristo. É que vai transformar corações, é que vai impactar, é que vai fazer o pecador reconhecer o seu pecado verdadeiramente e se voltar para Cristo, arrependido, odiando o seu pecado, odiando as suas práticas malignas, e vai amar o Senhor e desejar a presença do Senhor ardentemente. Esta palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que nós possamos, sermos instrumentos. Paulo fez o que fez, porque ele pregou a palavra de Deus. Não foi pela eloquência, pelo conhecimento intelectual que ele tinha. A eloquência, como eu já abordei, ele não tinha como tinha, no caso, o próprio Apolo. Apolo, sim, a Bíblia fala que ele era eloquente e poderoso na palavra. Mas Paulo não. Paulo, ele era
poderoso na palavra, e sendo poderoso na palavra, ele foi um dos grandes missionários da igreja primitiva e da história da igreja. Ele continua aqui, ó. E eu fui em fraqueza, temor e grande tremor, que eu estive entre vós, o zelo desse homem pela obra, pela palavra. Não pregava qualquer coisa, não falava, ele ia com tremor, né, reconhecendo, né, que ele estava sendo ali, né, o embaixador de Cristo. Ele sabia do peso que estava sobre as suas costas, o seu ministério. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Hoje tem muita gente cheia, né, de conhecimentos, cheio de sabedoria humana, mas vazios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida tão consagrada ao Senhor, a ponto de o Espírito, né, dominar as nossas ações, as nossas abordagens, a nossa forma de nós falarmos. Então nós precisamos ser cheios, dominados pelo Espírito Santo, para que a vossa fé, terminando aqui, o versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Não é a sabedoria humana que vai levar ninguém a uma transformação da alma. Eu, por misericórdia de Deus, tive o privilégio de estudar, né, várias faculdades, de fazer várias graduações. Sei da importância desse conhecimento, sei a importância da ciência, sei a importância das filosofias, o conhecimento, a linguagem. Porém, nenhum desses conhecimentos vão levar uma pessoa a reconhecer o seu pecado e se prostrar diante do Senhor, transformado, com o coração convertido, para viver eternamente na glória. Somente a mensagem do Evangelho. Portanto, né, a todo tempo nós possamos estar pregando a verdade do Evangelho. Que esse vídeo, que esta ministração aqui possa impactar muitos corações, que você possa ser uma ferramenta para estender esse conteúdo, para que mais pessoas possam ser despertadas. Nós precisamos levantar um avivamento genuíno de pessoas consagradas ao Senhor e desejosas em propagar a verdade do Evangelho. Que o mundo possa ser abalado, que as estruturas, que os povos possam estremecer diante da palavra de poder do Evangelho. Que Deus abençoe, agradeço você por estar nos acompanhando e nos ouvindo.